E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula de Node.js e hoje a gente vai falar sobre Template Engines, em especial trabalhando com o Framework Express. Então, o que são Template Engines, pessoal? Como o próprio nome já diz, é um motor que nos permite construir os templates, né, da nossa aplicação de forma dinâmica, digamos assim, sendo essa criação feita pelo lado do servidor. É muito comum a gente fazer o front-end, essas questões das páginas, com linguagens front-end, HTML, CSS e etc. E aqui a gente também vai fazer usando essas tecnologias, mas do lado do servidor. E é o lado do servidor que vai gerar, por meio desses motores de template, a página, o template final da nossa página, ok? Então, o que acontece? Em tempo de execução, as variáveis elas são substituídas por um arquivo de template. Então, a gente faz marcações e aquelas marcações vão ser convertidas em código HTML posteriormente. Tá? E a gente tem vários motores aí, para Express especialmente, o Pug, Mustache, JS, entre outros. E a gente vai, nessa aula, aprender a trabalhar com o Pug. Tá? Então, primeiramente, vamos instalar ele aí. O que a gente vai fazer? Eu já criei uma pasta aqui chamada Template Engine. Então, a gente vai iniciar o projeto. Vou aqui até o diretório que eu criei. Vou aumentar um pouco a fonte para vocês. Ok, tá aqui. Beleza. Então, npm init. Vou criar um projeto. Só enter, beleza. Ok, pronto, projeto criado. Agora a gente vai instalar as dependências, né? npm install. Eu quero instalar o Express, que a gente vai usar esse framework, e o Pug. Então, num comando só a gente já instala tudo. Pronto, feita a instalação. Se a gente for lá agora no nosso projeto, a gente vai ver que foi criado o arquivo package.json. Então está aqui, né? O arquivo principal, pessoal, eu não quero, ele criou com padrão index, eu gosto de chamar de app.js. Fica a seu critério. Ok? Já colocou aqui as dependências, ó, Express e Pug. Então, beleza. Foi criada também aqui, ó, uma pasta, um diretório Node Modules, então as dependências são colocadas aqui. Agora eu vou criar na raiz ainda, eu vou criar aqui um outro arquivo chamado app.js, que é o arquivo principal da nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer aí? Vamos colocar um código básico. Então, o Express, vou aqui importar o Express. Express, beleza. Vou instanciar aqui, inicializar o middleware através da chamada Express, do método Express, para criar o servidor, criar a aplicação. Vou colocar essa aplicação para ouvir numa porta específica, porta 3000, por exemplo. E só para a gente saber que o servidor está rodando, aqui no método de listen, eu vou colocar aqui um log só para a gente visualizar que o servidor está em funcionamento. Ok? Basicamente isso. Então, eu vou instalar também aqui o Nodemon, né? Só para a gente não precisar ficar reinicializando
o nosso servidor a cada alteração. Então agora, no daemon app.js. Pronto, servidor rodando. Legal. Instalou o Pug, pessoal, algumas coisas que a gente precisa definir e saber também. Existe, pessoal, algumas configurações, umas propriedades que nos permitem configurar a nossa aplicação. E aí eu separei duas delas aqui que a gente vai utilizar. São elas, a primeira, views, né, onde a gente passa uma string ou um array, que vai dizer o quê? Um diretório ou um array de diretórios, onde as views da aplicação serão armazenadas, guardadas, né? Então a gente vai criar uma pasta, um diretório apenas para as views, né? As visões, o que vai compor ali o que é visual na nossa aplicação dentro dessa pasta view. E a gente tem uma outra propriedade que é a view engine, que é uma string onde a gente vai dizer qual o motor, o template engine que a gente vai utilizar. Então a gente vai dizer para o Express, eu quero que você utilize o Pug, você utilize qualquer outro motor, tá? Então aqui no caso a gente vai usar o Pug. E aí a configuração básica vai ficar dessa forma, ó. Então, como é que eu faço para definir essas propriedades, pessoal? A gente tem que utilizar aqui o método set, tá? Então, app.set, então pega o que foi gerado aqui com a inicialização da aplicação por meio do Express e usa o método set para definir essas propriedades. Então, views, o primeiro parâmetro é a propriedade e o segundo parâmetro é o valor, ok? Então, o que a gente vai ter? app.set, e aí eu vou ter aqui, ó, no primeiro parâmetro, views, que é o nome da propriedade, e o segundo parâmetro é onde vão estar essas views. Então, vai estar na raiz, na pasta views. app.set, vamos definir outro também, que é view engine, tá? View engine, e vamos colocar aqui o Pug. Ok? Então aqui a gente está dizendo para o Express que o template engine que a gente vai utilizar é o Pug. Pronto. Legal. E aí vamos criar uma página simples para que a gente consiga fornecer ela para o nosso usuário, tá? Que fizer uma requisição no servidor, ali na raiz. Então vamos criar o que seria a página inicial da nossa aplicação, de uma forma bem simples, tá? Então a gente vai fazer esse exemplo aqui, ó. A gente vai criar uma página HTML com um cabeçalho, um corpo, ali um título e um H1. E aí a gente já vai dizer, já vou mostrar para vocês algumas questões aqui. Então beleza. Aqui no nosso projeto, nós vamos criar essa pasta views, tá? Então vou criar uma nova pasta na raiz aqui chamada views. Tem que ter o mesmo nome, ok? Aqui, ó. Views. Dentro dessa pasta, eu vou criar aqui um arquivo que vai ser o meu index.pug. Vai ser minha página inicial, tá? É um arquivo pug. E o que a gente vai criar aqui, pessoal? É uma página HTML. Então você pode colocar, por exemplo, HTML, de forma mais simples, HTML. Tá? E como é que funciona a sintaxe do Pug? É semelhante à sintaxe do HTML. Só que você não precisa colocar as tags de abertura e de fechamento, você põe só o conteúdo. Então, por exemplo, eu quero uma tag HTML. Eu quero uma tag head, cabeçalho. Então você vai lá e coloca head. Tá? Lembrando sempre de alinhar. Se você quer que um elemento esteja dentro de outro, basta você colocar ali com um espaçamento, um parágrafo de um para o outro, tá? Dá um tab aí. Então, dentro do head eu vou ter o title, o título, ao qual, e aí você quer definir um texto,
você coloca assim, ó, igual e define o texto. Beleza? Então aqui, ó, página inicial. Ok? Quero colocar uma tag buddy, então vai lá e digita buddy. Lembrando que o head e o buddy são no mesmo nível, né? Então aqui o title está dentro do head e o head e o buddy estão dentro do HTML. Então é importantíssimo ter esse alinhamento feito de forma correta. Ok, dentro do buddy eu quero que tenha o quê? Aí você pode colocar, eu quero que tenha uma div, por exemplo, uma div, e dentro dessa div eu quero que tenha um H1. Você pode fazer isso. E aí você quer atribuir um valor a esse H1, igual, e entre as aspas você coloca. Pronto, então o que a gente tem aqui, pessoal? Esse template pug vai ser convertido em HTML, ok? Em tempo de execução. Então, HTML, head, body. Dentro do head eu tenho o title, apenas por enquanto. Dentro do body eu tenho a div e tenho o H1. Quer colocar um texto do jeito que eu falei? Atribui o igual, né? Por meio do igual e coloca a string, por exemplo. Então salvei. Como é que eu faço para renderizar esse template lá para o meu cliente? Então eu vou aqui no meu servidor e vou capturar as requisições que chegarem na raiz. Então app.get, né, quando chegar uma requisição do tipo get na raiz da minha aplicação, eu vou usando aqui arrow function, eu vou ter aqui o método, uma função, perdão, que vai renderizar a página. Então eu vou pegar o objeto REST, que eu vou mandar uma resposta, e vou chamar o método render, tá? Método render, a gente vai dizer o que a gente quer renderizar. E aí eu quero mandar a minha página pug, ok? E aí você tem também aqui o PDF que eu vou deixar disponível para vocês, tá? Que eu fiz. E basicamente é só, como está dizendo aqui, ó. É só colocar dentro do render, no primeiro parâmetro, o nome do template que você quer mandar. Então, dentro da pasta views, né, ele vai fazer essa procura pela view, pelo template, dentro da pasta views, tá? Qual é o nome do template que a gente quer, que a gente vai enviar? Index, seria o index.pug, mas aqui está falando, ó, segundo a documentação oficial, tá, pessoal? Esse conteúdo todo tirado do site oficial. Então, se a propriedade view engine foi definida, não é necessário especificar a extensão do arquivo. Então, a gente não precisa colocar .pug, porque a gente já colocou aqui, ó, que o motor padrão é o pug. Ok? Então, ficaria só isso aqui. Quando chegar uma requisição na raiz da aplicação, vai ser enviada uma resposta para o cliente que vai renderizar basicamente essa página para ele. E aí esse template vai ser convertido em HTML quando ele acessar. Então, não sei se é a página, tá aí, ó. Primeira página pug. Entendido? Outra coisa que a gente pode fazer também é passar parâmetros para o nosso template. Então, por exemplo, ó, eu vou mandar aqui um objeto. Então, se você põe uma vírgula e passa um segundo parâmetro aqui para o método render. Então, vou mandar para esse template, na renderização desse template, um objeto que é um objeto JavaScript, tá, pessoal? Então, ele vai ter aqui basicamente o título,
que vamos supor que seja uma loja de camisetas. Loja de camisetas. E um segundo, vou colocar aqui. Para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, e uma mensagem. Um título e uma mensagem. Seja bem-vindo. Então, ó, eu vou estar passando aqui dois parâmetros para lá, duas propriedades, título e mensagem. E aí, se eu quiser capturar elas aqui, basta colocar o nome delas. Então, título, mensagem. O mesmo nome que eu defini aqui dentro do objeto, eu faço a referência dentro do template. Então, como eu estou usando aqui o NoDemon, ele já está identificando aqui as atualizações e já está subindo o servidor para mim. Então, atualizei, ó. Seja bem-vindo. Se a gente olhar aqui em cima, vai estar escrito loja de camisetas. Legal. E aí, como é que eu faço para estilizar, pessoal? Como é que eu faço para estilizar isso, né? Se eu quiser estilizar alguma coisa nesse sentido. A forma... O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai criar também uma pasta para arquivo CSS, tá? E a gente vai usar o CSS para estilizar a nossa página aqui, como se fosse uma página HTML, beleza? Então, mas o que a gente precisa fazer primeiro? Para que o nosso servidor ele consiga fazer a requisição do arquivo CSS, a gente precisa implementar um middleware que vai oferecer arquivos estáticos para o nosso cliente. Então, ó, o que a gente precisa fazer? Definir uma página, um diretório e configurar, definir um diretório onde os arquivos estáticos, os nossos recursos estarão disponíveis e configurar um middleware para utilizar esse diretório. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar um diretório na raiz chamado public. E aí eu quero colocar tudo aqui dentro. Tipo, dentro do public eu quero um outro diretório chamado CSS e poderia ter também um diretório para JavaScript, para imagens e etc. Tá? Dentro desse public. E aí como é que eu faço para configurar o middleware para usar esse diretório como para fornecer arquivos estáticos? Então, basta a gente fazer assim, ó, app.use. Então, nossa aplicação vai usar. E aí você pega o express.static. Tá? Se a gente for aqui no método, o que está escrito aqui? Ó? Este é uma função para a construção de um middleware, tá? Em Express. Então, o que isso faz? Ele fornece arquivos estáticos e baseados em serviços estáticos, ok? Então, é por meio desses express.static que a gente vai definir o nosso middleware que vai fornecer arquivos estáticos. E aqui dentro você só basta colocar o nome do diretório onde os arquivos estáticos estarão, que é o public. Então vai estar tudo dentro do public. Legal? O ponto e vírgula não é obrigatório, tá, pessoal? Eu uso por uma questão de gosto pessoal mesmo. Então tá aí. Vou colocar aqui, ó, define legal. Então aqui dentro, ó, eu posso criar um arquivo CSS. Então main.css, por exemplo. E aí eu colocar as configurações que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser, eu vou criar um cabeçalho. Aí eu vou atribuir ao cabeçalho uma classe chamada header.
E aí eu quero que esse cabeçalho ele tenha uma cor de fundo um coral aqui, por exemplo, que tem um padding 20 pixels, que o texto seja alinhado no centro, algo nesse sentido. Ok? Eu vou ter também, por exemplo, ó, uma classe chamada conteúdo, onde eu vou ter também uma cor de fundo. Eu vou colocar aqui uma cor clara, um padding, vou definir um padding de 20 pixels também nos 4 lados. Então, basicamente isso. E aí, como é que eu faço para atribuir classe no meu template Pug, pessoal? Então, a gente já entendeu que para a criação, a estruturação dos elementos, basta você dar um tab, que a gente vai entender que esse elemento está dentro desse e esse dentro desse. Como é que eu faço para definir classe? Basta que logo após, por exemplo, ó, vou criar aqui um header, cabeçalho, quero colocar uma classe para esse elemento header, ponto, o nome da classe. Ok? Fica dessa forma. Então, como é que eu chamei lá de header também, né? Então, tá aqui. Então, defini um elemento header cuja classe é header. E esse elemento vai ter o quê? Vai ter um H1, e você pode também definir valores, pessoal. Aqui é quando a gente quer atribuir o valor de uma variável, né, ou de alguma coisa, ali no caso uma string, mas a gente pode colocar também um texto, basta que a gente dê um espaço e coloque o nome do texto. Então aqui, ó, loja de camisetas. Tá? Dessa forma a gente está atribuindo aqui um conteúdo a este elemento. Então dá um espaço, loja de camisetas. Pronto. E aí essa div em seguida aqui, ó, eu vou dar a classe para ela conteúdo. Vou atribuir a ela a classe conteúdo. Então a gente tem aqui dentro do body um header e a div conteúdo. Tá? E os valores que vão vir aqui vão ser os valores que vão chegar lá do meu servidor, por meio desse objeto aqui que a gente está criando, ok? Título e mensagem. Legal. Agora um detalhe, como que a gente faz o link, né, com o arquivo CSS? Então, a gente vem aqui no nosso head e coloca lá, ó, link, já tem aqui, ó, link CSS. Como é que ocorre aqui no template Pug a especificação, a atribuição de atributos? Dessa forma, ó, quero colocar um atributo no meu elemento body, por exemplo, abre os parênteses, tá? Abre os parênteses, e aí você coloca o nome do atributo igual valor. Então, ficaria assim, ó, quero definir uma classe, class, por exemplo, né? Seria algo assim, class, algo nesse sentido, tá? Quero colocar um outro atributo qualquer, então, um clique. É assim que funciona, ok? Nome do atributo é igual valor. E aí você separa por vírgula. Então é o que está acontecendo aqui, ó. A gente está definindo aqui o atributo, definimos um elemento link com dois atributos, Hell Style Sheet, né, padrão de CSS, e um segundo atributo que é o href, que vai apontar para o nosso arquivo CSS. E aí que tá, onde está esse arquivo CSS, né? E aqui entra uma questão importante. Como a gente já configurou o nosso middleware para fornecimento de arquivos estáticos, definindo aqui a página public, então a busca por arquivos estáticos já vai ocorrer diretamente dentro da pasta public. Legal? E aí como é que eu faço para mapear lá? Então, onde que está o meu arquivo CSS? Está dentro da pasta public, eu tenho a pasta CSS
e dentro dela eu tenho um arquivo main.css. Legal? Não precisa colocar public, tá? Porque ele já vai fazer a busca dentro do diretório public. Legal? Então você pode colocar diretamente, assim, barra css barra main.css. Salvou. Então agora se eu recarregar minha página, aí está. Loja de camisetas, seja bem-vindo, ok? O arquivo CSS, a estilização foi aplicada aí com sucesso. Entendido? Então, definição de classe, ponto header. Como é que eu faço para definir um ID? A definição de ID ocorre da seguinte forma, pessoal. Aqui, ó. Tá? A cerquilha, o hashtag, o sustenido. Então, header, hashtag, o nome, o ID que você quer. Então, a gente pode ir lá no CSS e definir um ID, então. Então, vai ficar... qual que é o nome que eu coloquei lá? ID, beleza. Então, ID. E aí, a gente coloca uma outra cor de fundo aqui, só para saber que houve a estilização. Pronto, atualizei. Pronto, loja de camisetas. Legal? Então, definição de ID, hashtag, nome do elemento, hashtag, em seguida o nome do ID. Definição de classe, nome do elemento, ponto, nome da classe. Então é isso, pessoal. Beleza? Aqui a gente aprendeu a como utilizar o Pug na nossa aplicação, como inicializar o projeto, como fazer a instalação do nosso template engine, o Pug aqui no caso, como fazer a instalação do Express, como fazer a configuração do Pug com o Express, essas configurações iniciais aqui das propriedades da aplicação, definindo a página, a pasta, o diretório onde as views estarão, definindo qual é o motor de busca a ser utilizado, perdão, motor de template, né? Pelo Framework Express, então a gente definiu aqui que era o Pug. E para que o arquivo CSS também conseguisse ser acessado, a gente definiu um middleware para fornecimento de arquivos estáticos no Express e definindo aqui a pasta public como sendo esta. Legal? Então o que acontece? Quando a requisição chega na raiz, é enviada uma resposta que renderiza esse template e passa alguns parâmetros para o template aqui por meio de um objeto JavaScript simples, e esses parâmetros são lidos aqui dentro do nosso template e atribuídos aos elementos, ok? A atribuição direta também pode ocorrer dessa forma aqui que eu mostrei para vocês. A atribuição de texto, tá? Se for de uma variável, tem que ser com igual aí. Definição de atributos ocorre dessa forma, por meio do parênteses, logo em seguida aqui colado no elemento, você abre os parênteses e coloca o nome do atributo igual valor e vai separando por vírgula. Legal? E aí se quiser colocar mais atributos, só vai colocando mais vírgulas aí. Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver como reutilizar partes do nosso template, do nosso conteúdo, como sobrescrever essas partes, de modo que a gente possa gerar o nosso template de forma mais interessante, mais eficiente, codificando menos e reaproveitando o que a gente já tem. Legal? Então confira a próxima aula também de Pug que eu vou disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu vou ter satisfação em ajudar vocês. Grande abraço e se cuidem.